Daí, pessoal, mais uma resolução. Sabendo-se que seno do ângulo alfa é igual a 1 meio e que alfa pertence ao segundo quadrante, o valor da expressão y igual seno de 90 graus menos alfa, que multiplica a tangente de alfa, divididos por secante de 180 graus mais alfa, é. Então, eu quero o valor desta expressão. A informação que ele me dá é que o seno do ângulo alfa é igual a 1 meio. Bom, se eu recorro à tabela de arcos notáveis, percebo que esse alfa no primeiro quadrante se refere ao 30 graus. Então, se eu faço aqui a tabela, vou lembrar para ti a tabela de arcos notáveis. 30 graus, 45 graus, 60 graus, seno, cosseno e tangente. Eu vou fazer o completamento. Seno e cosseno de 30, 45, 60, todos eles são fracionários e todos eles são sobre 2. No seno eu faço uma sequência, 1, 2, 3. No cosseno, 3, 2 e 1. E aí eu coloco raiz quadrada no 3, raiz quadrada no 2, raiz quadrada no 1, é o próprio 1, não precisa. Raiz quadrada do 3, raiz quadrada do 2, raiz quadrada do 1, é o próprio 1, não precisa. E a tangente eu faço divisão de seno por cosseno. Raiz de 2 sobre 2 divide por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz de 3 sobre 2 divide por 1 meio, cancela os 2. Raiz de 3 sobre 1, que é a raiz quadrada de 3. Cancela os 2. Aqui me dá 1 sobre raiz de 3. Faz a racionalização do denominador e eu tenho raiz de 3 sobre 3. Então tem a tabela dos arcos notáveis. E aí seno de alfa é igual a 1 meio. Onde é que o seno é igual a 1 meio? O seno é igual a 1 meio aqui, que se refere a 30 graus. Então aí eu já consigo perceber que alfa se refere a 30 graus. Claro que isso no primeiro quadrante. E aqui está dizendo que o alfa, na realidade, ele é um arco de segundo quadrante. Então eu preciso levar esse 30 para o segundo quadrante. Aqui está o ciclo trigonométrico. E aqui eu tenho 30 graus, com o seu seno igual a 1 meio, que é bem no meio do raio unitário. Ok, e eu quero levar para o segundo quadrante, projeto para o segundo quadrante, e percebo que o mesmo seno é dado para o arco que se posiciona nesse lugar. E aí pensa que se esse segmento ou esse arco aqui mede 30 graus, esse outro em contrapartida também é 30 graus. Aqui sendo 180 graus, com esse recuo de 30 graus, eu determino que o alfa é igual a 150 graus. Então está aí o meu alfa, né, que é a correspondência no segundo quadrante do 30 graus. Ok, então alfa na realidade, então a partir disso, o alfa na realidade é igual a 150 graus. E aí eu posso reescrever a expressão y fazendo seno de 90 menos alfa, ou seja, 90 menos 150. Isso vai me dar menos 60. Então, ali é seno de menos 60 graus, vezes a tangente de alfa, vezes a tangente de 60 graus. Isso sobre secante
de 180 mais alfa. Como o alfa é 150, 180 mais 150, e isso vai fechar 330. Então, secante de 330. Então, essa aqui é a expressão que eu preciso resolver. E eu vou fazer por partes, então. Venho para cá e vou constituir o seno de menos 60. Seno de menos 60 graus. Como é que eu vou fazer isso? Vou vir aqui, vou construir o ciclo trigonométrico. Um pouco mais de capricho agora. Então aqui, vou colocar. Aqui os eixos coordenados, né, que definem as marcações de seno e cosseno. E aí eu quero o seno de menos 60 graus. Como é que eu vou marcar menos 60 graus? Lembra que aqui é o sentido positivo da marcação dos arcos. O sentido negativo é o sentido horário. Para cá é o sentido negativo da marcação dos arcos. Então, eu vou marcar menos 60. Então, eu vou descer 60 graus aqui, ó. Se eu desço 60 graus, eu sei que a volta aqui fecha 360, essa posição se refere ao 300 graus. Então, o seno de menos 60 graus, ele é a mesma coisa que seno de 300 graus. Inclusive, eu posso usar uma regra prática para transformar o arco negativo para positivo, que é diminuir de 360, sempre dá certo. 360 menos 60, 300. Então, cada vez que eu tenho um arco negativo e quero fazer a conversão para positivo, pego 360 e diminuo o módulo daquele arco negativo. 360 menos 60, 300. Ok. E aí eu preciso, então, do seno de 300 graus. Projeto aqui. E aí observo que tem o mesmo seno do 60. Lógico. Só que negativamente. Então, o seno de 300 graus, ele corresponde ao seno de menos 60 e corresponde também a menos seno de 60. Então, é o mesmo seno de 60, é o mesmo tamanho, só que negativo, porque se projeta na parte de baixo do eixo dos senos. Como o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, então o seno de menos 60, que é menos seno de 60, corresponde a menos raiz de 3 sobre 2. Então, vou começar a substituir aqui os valores numéricos. Menos raiz de 3 sobre 2. Isso vezes tangente de 60 graus. Bom, aí eu pego direto aqui, ó, tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. E aí o numerador, eu já tenho ele substituído. Falta a secante de 330. Então, venho para cá, nessa espécie de rascunho. Secante de 330 graus. Aí, lembra que secante de 330 graus, lembra que secante é o inverso do cosseno. Então, isso é o mesmo que 1 sobre cosseno de 330 graus. Ok. Então, na realidade, eu preciso encontrar o cosseno de 330 e aí eu faço a inversão. 1 sobre cosseno de 330 é o inverso do cosseno de 330. Então, primeiro aqui eu vou fazer o cosseno de 330.
De novo eu vou usar o ciclo trigonométrico. Vou fazer um outro aqui, ó. Vou traçar os eixos de novo. E vou localizar o 330. Bom, se a volta aqui, ó, lembra que completa-se em 360 graus, o 330 é 30 a menos. Mais ou menos aqui, a olho, né? 330 com 30 graus aqui, ó, recuados do 360. E eu preciso saber o cosseno desse arco. Primeiro que o cosseno será um valor positivo. Olha só, porque eu tenho a projeção aqui, ó, na parte positiva de cosseno. Muito bem, então é um valor positivo. Então já até posso adiantar aqui que esse cosseno de 330 ele é mais alguma coisa. Aí eu projeto aqui, ó, sigo. Se eu tenho 30 graus abaixo, né, 30 graus recuados, eu tenho nessa posição 30 graus acima. Então essa posição aqui corresponde ao 30 graus. Existe uma simetria, 30 para cima, 30 para baixo. E aí o cosseno de 330, então, ele ficou o mesmo cosseno de 30. Inclusive o sinal é o mesmo porque é positivo. Então a secante de 330 é 1 sobre cosseno de 30. Aliás, um cosseno de 330. E o cosseno de 330 é o próprio cosseno de 30. Bom, aí o cosseno de 30 graus eu venho aqui, ó, e olho. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho que secante de 330 equivale a 1 sobre raiz de 3 sobre 2, que é só inverter a fração de baixo, né? 1 sobre raiz de 3 sobre 2 equivale a 2 sobre raiz de 3. 2 sobre raiz de 3. Eu posso aqui fazer racionalização dos denominadores ou posso deixar assim por enquanto. Por que que eu vou manter? Porque eu vou colocar esse secante 330, que é 2 sobre raiz de 3, aqui no denominador. E eu sei que depois eu vou transformar isso em multiplicação, e aí vai inverter a segunda, e a raiz de 3 vai para cima. Então é mais confortável eu não fazer a racionalização do denominador agora. Para quando eu inverter a segunda fração, eu jogar essa raiz quadrada de 3 para cima. Então eu vou manter aqui, ó. Secante 330 é o inverso do cosseno de 330. O cosseno de 330 é o mesmo cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. E aí, então, eu tenho 1 sobre raiz de 3 sobre 2, que é o inverso. 2 sobre raiz de 3. Aí eu vou operar ali em cima, menos vezes mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, fica aqui 3 meios. Aqui embaixo é 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, isso me dá 3 menos 3 sobre 2, 3 meios. Aqui continua 2 sobre raiz de 3. E agora eu faço a divisão de frações, conservando a primeira. Menos 3 meios. Multiplicando pela segunda invertida. Raiz de 3 sobre 2. E aí eu finalizo. Menos vezes mais dá menos. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz quadrada de 3. 2 vezes 2, 4. Menos 3 raiz quadrada de 3 sobre 4. Alternativa C. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.